Olá, tudo bem? Esse é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu sou o Márcio Miranda e hoje nós vamos falar sobre eleições 2020, tudo que já se sabe sobre o muito provável adiamento das eleições municipais. Daqui a pouco todos os detalhes do assunto. Antes, deixa eu lembrar que você que ouve aqui o 15 Minutos tem aquele preço especial para assinar a Gazeta do Povo. Só R$ 2,40 por mês nos 6 primeiros meses. E assinando a Gazeta, você tem acesso a reportagens, colunas, conteúdos exclusivos e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Só R$ 2,40 por mês nos 6 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Não era possível realizarmos eleições em um momento de inseguranças e incertezas, onde proteger a vida, como disse, era fundamental. O adiamento das eleições deste ano deu mais um passo importante. Isso porque a pandemia do coronavírus, como já se esperava, agora tem mais chances de adiar o processo eleitoral. O Senado aprovou algumas datas já, 15 de novembro para o primeiro turno e 29 de novembro para o segundo. Ainda falta, no entanto, a Câmara dos Deputados aprovar este adiamento. Aqui no 15 Minutos eu recebo mais uma vez o Olavo Soares. Ele é correspondente da Gazeta do Povo em Brasília. A gente vai detalhar tudo o que já se sabe sobre as mudanças que o coronavírus vai provocar na eleição municipal deste ano. Votamos em 2 turnos uma emenda constitucional, vamos encaminhar para a Câmara dos Deputados ainda hoje. Bom, Olavo, a primeira mudança e mais importante, é o dia da eleição mesmo. Como eu disse, o Senado já aprovou essas datas aí lá de 15 de novembro e 29 de novembro, primeiro e segundo turno. Mas tem um caminho que ainda falta ser percorrido para que essa mudança seja oficializada, definitivamente aprovada. Tem alguma chance de mudar isso ainda, Olavo? Bem, olá Márcio, olá pessoal, um prazer falar com vocês. Sim, Márcio, tem mais uma etapa bem importante que é a parte da Câmara dos Deputados, né? Isso que está sendo discutido é uma emenda à Constituição, portanto tem que passar por Senado e por Câmara. A gente teve nessa semana a aprovação pelo Senado em 2 turnos e agora falta que a Câmara dos Deputados discute, vote e aprove em 2 turnos também. É importante destacar que nesse processo não há interferência de nenhum outro poder. O Congresso ele é suficiente, né? Se a Câmara aprovar, não tem que passar nem pelo Judiciário e nem pelo governo federal, basta a atuação do Congresso. Não há uma data prevista para que a Câmara vote isso. O presidente Rodrigo Maia havia falado que ele queria votar em 2 semanas, mas não está agendado, não tem um calendário já firmado. Vale destacar que assim, conversar um tema desses na Câmara é muito mais complexo do que no Senado, por motivos óbvios, né? São 513 deputados contra 81 senadores, então chegar a um consenso é muito mais difícil, mas pelo que a gente viu no Senado, o clima foi de uma certa harmonia, então se a gente for dar um palpite, deixar uma expectativa, sim da tendência para a aprovação. A pressa se justifica pela proximidade com as eleições e a necessidade, de acordo com a PEC, de garantir a segurança dos eleitores enquanto o país enfrenta a pandemia do novo coronavírus. Mas não tem ainda uma data prevista para que seja colocada em votação, mas de qualquer maneira tem que ser meio rápido, né? Afinal, estamos aí no final de junho, chegando julho, e as eleições, na teoria, deveriam acontecer em outubro, ou seja, o ano vai passando e é preciso resolver essa situação, né, Olavo? Com certeza, Márcio, com certeza. Até porque tem uma coisa bem importante, Márcio, que é o seguinte, esse projeto que foi aprovado no Senado, que agora vai ser avaliado pela Câmara, ele não modificou algumas datas referentes ao calendário eleitoral que já foram superadas. E aí as mais importantes são aquelas datas de prazo de filiação partidária, prazo de mudança de domicílio eleitoral e também aquela data, aquele prazo para registro de novos partidos. Isso se encerrou em abril, né? Se encerrou no começo do ano. Então, esses prazos já acabaram. Isso aí, não adianta chorar o leite derramado, né? Esses prazos já acabaram. Ou seja, uma decorrência bem importante disso é que a ideia de o partido do presidente Bolsonaro, a Aliança pelo Brasil, disputar as eleições, ela continua descartada, continua fora, mesmo com essa mudança no calendário. O texto ainda determina novos prazos para o calendário eleitoral de 2020.
A escolha dos candidatos pelos partidos e deliberação sobre coligações será entre 31 de agosto e 16 de setembro. Bom, Olavo, outras datas do calendário eleitoral, dá para passar por elas? O que mudou, pelo menos de acordo com essa PEC já aprovada no Senado, hein? Olha, Márcio, a ideia é a seguinte, a ideia do senador Everton, né, que foi o autor do texto que foi votado pelos senadores, qual que é a ideia dele? A ideia não é esticar nenhum prazo do calendário eleitoral, não é fazer nenhuma adaptação, ou melhor dizendo, nenhuma modificação, é apenas adaptar o prazo para a nova data da eleição. Portanto, o período de campanha eleitoral, que é aquele período de 45 dias, um período curto, que a gente está vendo desde algumas eleições, esse período fica mantido, né? A gente vai ter a propaganda eleitoral começando, então, apenas no dia 27 de setembro, né? E por que eu tô destacando isso? Porque havia um debate de fazer com que a propaganda eleitoral fosse esticada, fosse prorrogada. Isso até o próprio presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, falou sobre isso. Ele colocou isso como uma ideia, numa ótica de diminuir as aglomerações, né? Dizendo que com mais tempo de campanha eleitoral haveria menos comícios, menos eventos grandiosos e, enfim, o que a gente tem que ocorrer por causa do coronavírus. Vale destacar que, como eu disse, né, o Rodrigo Maia colocou isso, isso vai para a Câmara dos Deputados, isso pode ser modificado. Mas, como eu disse, os outros prazos de convenções, de formação de chapas, tudo isso vai ser mantido igual estava antes, apenas pulando, apenas adaptando para coincidir com as novas datas das eleições, 15 e 29 de novembro. E isso vale alguma coisa discutida já em relação, por exemplo, à propaganda eleitoral em rádio e TV também, Olavo? É a mesma coisa, Márcio. Então, começando, né, nesse dia 27 de setembro, e como eu disse, fazendo com que o tempo de campanha seja o mesmo que era antes, os 45 dias. Né, aquele período curtinho mesmo, que não vai ser um período maior por causa do adiamento. Sou contra a realização de eleições em qualquer data, enquanto vigorarem essas certezas científicas de isolamento social e essas incertezas quanto à extensão da pandemia. Bom, houve, né, na discussão no Senado e até, vamos dizer assim, antes da PEC mesmo ser apresentada, os debates políticos aí no ambiente do Congresso, houve quem defendeu que a eleição até não acontecesse esse ano mesmo, né? Sim, tinha muita discussão em torno disso, muita gente defendia que a eleição desse ano fosse transferida para 2022, né? E quais que eram os argumentos em torno disso? O primeiro era a pandemia, que ninguém sabia até onde essa pandemia iria, né? E o segundo aspecto era de que isso faria com que a eleição fosse unificada com a eleição de 2022, que é aquela que nós vamos votar para presidente, governador, senador e etc. E então haveria um barateamento de custos, né? O Brasil ele pararia para votar apenas uma vez. Mas qual que é o grande problema dessa história? Quando a gente muda a eleição para 2022, a gente faria uma modificação não apenas de calendário, que o calendário é o de menos nessa história. O que seria feito de mais importante seria uma mudança nos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. Eles ficariam no cargo por mais 2 anos. Eles foram eleitos lá em 2016 para ficarem no mandato por 4 anos. E de repente eles iam ganhar 2 anos de bônus, né? Uma coisa que não foi combinada com o eleitorado, não foi combinada com a população lá em 2016. Por isso que essa modificação ela foi muito controversa. E assim, essa tese ela apareceu no começo, ela teve essa questão da economia como argumento, mas a comunidade jurídica, principalmente, voou com facas e dentes, unhas e dentes contra essa possibilidade, por causa disso, que seria uma grande violação de um princípio democrático, de uma ideia, da ideia da periodicidade das eleições e de uma espécie de contrato firmado entre o eleitor e o político lá em 2016. Vale lembrar que, inclusive, o presidente recém-empossado, né, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, foi um dos que foi muito contrário desde o início, né, a essa possibilidade aí de junção das eleições e extensão de mandatos. Ele deixou isso muito claro desde o primeiro momento, né? O posicionamento dele, pelo menos, era contrário a essa possibilidade. As eleições somente devem ser adiadas se não for possível realizá-las sem risco para a saúde pública. Em caso de adiamento, ela deverá ser pelo prazo mínimo e inevitável. Prorrogação de mandatos, mesmo que por prazo exíguo, deve ser evitada até o limite, e o cancelamento das eleições municipais para fazê-las coincidir com as eleições nacionais em 2022 não é uma hipótese sequer cogitada.
Olavo, a PEC aprovada no Senado, ela trata de outros aspectos da eleição, ligados principalmente à preocupação com a segurança devido ao coronavírus? Aí eu estou falando, por exemplo, do que também muita gente discutiu e ainda está sendo discutido, né? Horários diferenciados de votação, ou até diluir a votação em mais dias. Como é que fica essa questão no projeto de emenda constitucional? Chegou a ser discutido? Não, Márcio, não. A PEC não entra nesses aspectos. A PEC, ela se resume mesmo às datas, a data de votação e as demais datas do calendário eleitoral, como eu falei, das convenções, propaganda, etc. Essa questão dos horários, que foi muito debatida e continua sendo muito discutida, o que a PEC faz em relação a isso? A PEC, ela tem um texto que ela deixa claro que outros aspectos serão discutidos pela Justiça Eleitoral. Então, assim, quando a PEC não aborda isso, isso não quer dizer que a PEC está fechando as portas, né? Que a PEC não impede, melhor dizendo, isso não quer dizer que a PEC impede o debate disso, muito pelo contrário. A PEC está dizendo, olha, eu não vou falar sobre isso, mas vocês podem falar à vontade. Então, uma eventual modificação de horários não vai sair por parte do Congresso Nacional, mas o que a gente não vai ter é essa modificação de datas, porque como você bem colocou, também se falou de fazer a votação em 2 dias, no sábado e no domingo e tal. Isso está descartado. Isso está descartado, claro, se o texto não for modificado, né? Mas os horários podem ser revistos. Então, a gente lembra que atualmente as eleições elas são realizadas das 8 às 5, 8 da manhã às 17 horas, né? 5 da tarde, e se fala de fazer a votação até às 8 da noite, já se falou até de iniciar a votação às 6 da manhã, inclusive até uma brincadeirinha, né? Que durante a audiência que teve no Senado, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, ele falou que ele recebeu essa sugestão de iniciar a votação às 6 da manhã, e ele falou que ele define a iniciar às 6 da manhã como inconstitucional, né? Ele fez essa brincadeira porque seria muito cedo, né? Mas enfim. Mesmo com o adiamento para 15 de novembro, o texto também autoriza a Justiça Eleitoral prorrogar por mais tempo a escolha de prefeitos e vereadores nas cidades em que os casos de Covid-19 não estão controlados. Outra coisa importante também, acho que para a gente colocar, é que a PEC ela aborda uma possível regionalização das eleições. Por quê? Só explicar essa história. Aqui no Brasil, a regra eleitoral ela é a mesma de norte a sul, né? Então as eleições elas acontecem no mesmo dia, no mesmo horário, do Amazonas, de lá de Roraima até o Rio Grande do Sul, sem variação. A PEC ela deixa claro que, por conta da pandemia de coronavírus e da situação que é diversa em cada lugar do Brasil, é possível que as autoridades eleitorais locais revejam esse calendário. Então é possível que, mais perto do dia 15 de novembro, um TRE, um Tribunal Regional Eleitoral, vamos supor, de um estado como, eu vou só para citar um exemplo, o Tribunal do Alagoas, por exemplo, só para citar um estado aleatório aqui, o tribunal fala, olha, aqui em Alagoas nós não temos condição de fazer a eleição no dia 15 de novembro. Então a PEC dá essa liberdade para as eleições em um determinado estado serem adiadas, com a condição de que a data limite seja 27 de dezembro, né? Por quê? Não pode atravessar o ano, porque se atravessar o ano, esbarra no que eu falei mais cedo, que é aquela questão dos mandatos. Os mandatos se encerram todos em 31 de dezembro, para que os novos mandatos comecem em 1º de janeiro. Então, assim, a PEC ela abre essa possibilidade de uma regionalização para que as autoridades locais observem a evolução da pandemia do coronavírus, o combate à Covid-19, mas com esse teto aí de 27 de dezembro. E isso é importante dizer, né? Bem lembrado que tem essa possibilidade da regionalização, mas a única, vamos dizer assim, justificativa para que alguns estados eventualmente adiassem mais seria então a questão sanitária mesmo, a questão do controle da pandemia. Por isso que seria aceita, vamos dizer assim, de acordo com o texto da PEC, essa possibilidade de jogar mais para frente as eleições, o dia das eleições, né? Sem dúvida, o texto da PEC ele é claro em dizer que só mesmo por conta da pandemia, não há outro fator que motivaria um novo adiamento. Bom, tem a questão das convenções partidárias também para a escolha dos candidatos, né, Olavo, que geralmente são aqueles eventos cheios de gente, bandeiras, discursos e tal. Não dá para imaginar que vão ser iguais neste ano, né, as convenções partidárias. A PEC também tratou desse assunto. Não, vamos ter agora convenções online, Márcio. Esse que vai ser o teor das convenções. As convenções virtuais, elas já haviam sido sugeridas dentro do TSE, né? Ministros do TSE já haviam debatido a implementação
das convenções virtuais, e agora a PEC carimba isso, digamos assim, né? Reforça a possibilidade que os partidos e as coligações façam as convenções virtuais. As convenções, né, você colocou bem que elas são grandes eventos, com bandeiras, com tudo isso, mas elas têm um caráter oficial, né? Os partidos e as coligações, eles são obrigados a fazer convenções a partir da convenção que uma candidatura ela é efetivada. Então, a convenção ela continua acontecendo, mas agora com essa possibilidade de ser uma convenção online. Legal. Bom, vamos acompanhar então, só para reafirmar aqui, carimbar, então é isso. Pelo Senado já foi aprovado, dia 15 de novembro, primeiro turno, 29 de novembro, mas isso falta ser aprovado pela Câmara e só pela Câmara, não depende de mais nenhum poder. Se passar na Câmara, temos nova data para as eleições. É isso, né, Olavo? Perfeito, Márcio, perfeito, você falou tudo, e até para deixar uma coisa importante que você falou agora no final, porque é o seguinte, ao longo desses dias, a gente viu muitas autoridades e muita gente cobrando o TSE, TSE, mude a data da eleição, TSE, faça alguma coisa, e o ministro Barroso e outros ministros falam assim, não, a gente não muda nada, quem muda é o Congresso, a gente pode auxiliar, a gente faz parecer, dar sugestão, mas quem muda é só o Congresso mesmo. Exatamente. Legal, Olavo, obrigado por participar mais uma vez aqui do 15 Minutos, até a próxima. Sempre um prazer falar com você, Márcio, até a próxima. Terminando mais esse episódio aqui do podcast 15 Minutos da redação da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagem veiculada pela TV Senado. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e também da Jennifer Ribeiro na produção. A montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!